Oi, PTX, beleza? Domingo passado começamos uma nova série e estamos aprendendo sobre os excluídos. Quando olhamos para a nossa sociedade, fica fácil detectar os excluídos, os sem-tetos, os órfãos, os negros, os analfabetos, os doentes, pessoas com necessidades especiais e muitas outras. A exclusão que aparece na internet e na TV e que vemos nas ruas dos grandes centros urbanos começa bem perto de nós e muitas vezes por causa de nós. Desde que o mundo é mundo, ricos e pobres existem e a Bíblia nos diz que assim será. A desigualdade, a maldade, a indiferença são coisas que existem e precisamos conviver com elas. Mas, como pessoas cristãs que somos, não podemos nos conformar com este mundo. Somos chamados para dar uma resposta e a resposta é o amor. A Bíblia conta que uma vez Jesus encontrou uma mulher samaritana na beira de um poço, numa época em que os judeus e samaritanos não se aproximavam e não se falavam, e começou a conversar com ela. Olá, crianças! Que bom que vocês vieram aqui me visitar. Eu vim aqui para contar um pouco da minha história para vocês, um pouco do que aconteceu comigo. Sejam bem-vindos. Bom, eu moro numa cidade chamada Samaria. E lá na minha cidade, as mulheres costumam ir até um poço para buscar água. Só que a maioria das mulheres fazem isso no horário do dia mais fresco, que não tenha muito sol, porque, sabe, é uma boa caminhada, é meio longinho. Mas eu vou no pior horário, eu ia no pior horário, no horário mais quente, para que ninguém pudesse me ver. Porque eu tinha um pouco de vergonha, porque a minha vida não agradava as mulheres daquela cidade. Então, eu sempre fui uma mulher sozinha, nunca tive amigas, nunca tive ninguém. E teve um dia que eu fui lá buscar água e tinha um homem lá. E esse homem começou a falar comigo. E vocês nem sabem, ele era um judeu. Tudo que era proibido, um homem falar com uma mulher num lugar público e um judeu falando com uma samaritana. Tudo o que não podia acontecer. E aí, ele me pediu um pouco de água. Eu fiquei assustada e ele percebeu que eu fiquei assustada e surpresa. Então ele me disse assim: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria a água da vida e você nunca mais sentiria sede. Eu achei meio estranho, sabe? Porque nunca mais senti sede e uma água da vida. Eu achei que era uma água que tivesse lá no fundão lá do poço e que fosse meio diferente. Mas aí ele começou a falar coisas sobre a minha vida, coisas que ninguém sabia, que eram segredos. E aí ele começou a falar e eu já logo disse que ele era um profeta. Mas não, vocês nem sabem com quem eu estava falando. Era o próprio Jesus. Jesus estava ali conversando comigo. E naquele momento que ele disse que ele era Jesus, uma alegria enorme entrou dentro do meu coração e eu saí correndo para contar para todas as pessoas de que Jesus tinha mudado a minha vida e que aquela água da vida era a vida eterna que ele podia me dar. E ele me deu. Jesus mudou a minha vida. E hoje eu vim aqui falar duas coisas para vocês. A primeira coisa é de que Jesus, ele não se importou sobre quem eu era. Ele sabia da minha vida, ele sabia sobre a minha história e ele não se importou. Ele sabia que eu era uma mulher samaritana. E não, Jesus, ele não exclui ninguém. Jesus, ele ama todas as pessoas. Ele é um Deus de amor, ele ama a mim, ele ama você. E a segunda coisa que eu tenho para falar
é que a mesma água da vida que Jesus me deu, Ele pode te dar também. E Ele pode mudar a sua vida, assim como Ele mudou a minha. Crianças, eu teria muitas outras histórias para contar para vocês aqui, mas hoje eu só vou contar essa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! A mulher pensou que essa tal de água da vida era uma água que ficava bem lá no fundo do poço. Mas Jesus começou a falar sobre coisas da vida daquela mulher que eram segredo, que ninguém sabia. E ela pensou que Jesus era um profeta, mas ele se revelou como o Messias. E quando Jesus disse isso, uma alegria invadiu o coração daquela mulher. E ela saiu contando para todas as pessoas sobre Jesus e de como ele mudou a vida dela. Quando Jesus encontrou com a mulher, ele não estava preocupado com a história dela, mas nem sobre ela ser uma mulher samaritana ou ser uma mulher. Ele estava preocupado em dar o seu amor para ela e amar aquela mulher. Muitas vezes nas nossas vidas, a gente fica escolhendo para quem a gente vai falar sobre Jesus. Mas Jesus, ele não escolhe as pessoas. A Bíblia diz que quando ele morreu na cruz, ele morreu por todas as pessoas. E se Jesus, que é Jesus, não exclui ninguém, será que nós devemos excluir? Quando a gente caminha na direção de Jesus, é impossível não aparecer ninguém para você demonstrar o amor. E não podemos simplesmente tirar essas pessoas do nosso caminho. Precisamos amar e levar a água da vida para essas pessoas, principalmente para as pessoas que se sentem excluídas e precisam mais de amor e de atenção. Bom, PTX, é isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês amem muito e distribuam a água da vida por aí. Beijos e até a nossa próxima história.